Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de abril de 2018. Quero que Deus abençoe quem atirou no meu filho, parte 02. Juan Arias escreveu para o jornal El País no dia 16 de fevereiro de 2018, sempre me impressionaram as mães pobres das favelas do Rio que acabam perdoando os assassinos dos seus filhos. É verdade que o perdão aos inimigos é o ato mais sublime de amor, mas não é fácil ser capaz de tanto. Entre essas mães, Wania Moraes, que dias atrás teve que enterrar seu filho de 13 anos atingido por uma bala perdida, foi ainda mais longe. Diante do cadáver do pequeno Jeremias, chegou a confessar em voz alta: quero que Deus abençoe quem atirou no meu filho. E acrescentou: estou feliz porque sei que ele está perto de Deus. São palavras graves nos lábios de uma mãe diante do filho morto. Palavras que já vi criticadas por algum especialista em teologia que as taxou de alienação religiosa. São intelectuais incapazes de interpretar os mecanismos de defesa de uma mulher simples no paroxismo da sua dor de mãe ao perder um filho violentamente. Será que preferiam vê-la se retorcendo em uma cena teatral, derramando rios de lágrimas e amaldiçoando a Deus por não ter salvado o seu filho inocente? Todos temos o direito de procurar, nos momentos de dor extrema, algo que nos impeça de enlouquecer. Se essa mãe foi amparada nesse momento por sua fé religiosa, ninguém tem o direito de condená-la. A mãe do pequeno Jeremias, um jovem que no inverno da favela sonhava com um futuro melhor preparando-se para ser pastor evangélico, estava orgulhosa daquela possibilidade para seu filho, melhor do que se acabasse tentado pelas sereias dos traficantes de drogas. Já ouvi mães dessas favelas dizerem: prefiro meu filho morto que bandido. Ninguém deve se arvorar no direito de julgar o coração de uma mãe quando sonha com o futuro do fruto de seu ventre. Esse é um sacrário inviolável. Existe a fé do teólogo e a fé das pessoas simples. Estudei teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o Centro Internacional dos Jesuítas, que propunha uma visão moderna da religião. Quem, entretanto, me ensinou a fé vivida, sem complicações teológicas, foi a atitude da minha mãe perante sua filha morta aos 41 anos, vítima de um câncer, e que deixava 5 filhos pequenos. Minha mãe era professora primária na Espanha, e toda a vida optou por ensinar naqueles lugares aonde o governo não obrigava os professores a irem, por serem perigosos ou difíceis de viver. Ao se despedir da sua filha, antes de fechar o ataúde, beijou-a na testa e, sem derramar uma lágrima, lhe disse: espere por mim. Eu sou a mais velha daqui e serei a primeira a reencontrá-la. Um familiar se aproximou com um copo de água e um comprimido de Valium. Minha mãe lhe disse: Serena, não é preciso, minha fé me sustenta. Confesso que preferi sempre aquela fé simples à de meus estudos acadêmicos de teologia. Juan Arias fala em perdão e fé. Nessa primeira crônica do amanhecer analisamos o perdão, agora vamos falar da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 19, Allan Kardec afirma que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Não como noutro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas.
A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade, aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também é luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença e confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. A fé é raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Um espírito que simplesmente se denominou de um espírito protetor deixou sua contribuição sobre a fé humana e a divina dose. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo.
Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que, hoje, em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores, que se não chega a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar-la que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de abril, por Feijão.